Vamos lá, pessoal, bem-vindos. Vamos lá, vamos continuar. Bem, até agora, você foi conhecendo um pouco da minha história. Essa história caminhou para duas partes. Uma parte é a parte que a gente faz técnica de se endividar, que basicamente é gastando nosso dinheiro, isso é óbvio. E a segunda parte é a parte emocional, daqueles adversários que são os responsáveis para a gente fazer. Então a gente tem aqueles adversários, revisa os adversários, e esses adversários fazem a gente fazer o que a gente faz para ter a vida que a gente tem. Se a gente controla os adversários, a gente já deu o primeiro passo, que é tentar entender como eu vou sair desse trem todinho de dívida que eu construí ao longo do tempo. Então, nesse momento agora, eu quero que vocês vejam comigo os princípios básicos que eu sigo. Entenda bem. Lá atrás, 35 anos, eu estava falido, totalmente endividado, morando de favor, sem ter dinheiro para transporte, sem ter dinheiro para comer, passando dificuldade dentro de casa. Então, o caos na minha vida estava realmente estabelecido. Muito ruim aquele tipo de vida. Eu estou refazendo isso para você perceber que de onde eu saí, veja bem, endividado de mais de 1 milhão, morando de favor, dormindo no chão, num colchão emprestado, filho entulhado num canto, sem dinheiro para fazer nada, tendo que pedir dinheiro para pai para comer. Esse é o meu cenário. Eu espero que seu cenário não seja pior do que esse. E foi nesse cenário, com tudo isso, sem trabalho, que eu comecei a modificar e implementar em minha vida essas coisas que nós vamos discutir agora. Lá atrás, a primeira coisa que eu tive que me fazer de pergunta foi: para que dinheiro? Porque se eu não entendo para que eu quero dinheiro, eu não sei como ter esse dinheiro. Não tem sentido. Então lá atrás, e não só para mim, mas para a turma toda que eu convivia, e hoje, para quem viaja o Brasil todo igual eu viajo, conhecendo muita gente, eu cuido de muita gente, a primeira pergunta é, para que você quer dinheiro? A primeira coisa que vem na fala das pessoas, eu quero dinheiro para gastar. Eu quero dinheiro para pagar uma conta, eu quero dinheiro para comprar, pagar, gastar, comprar, pagar, gastar, comprar. Essa é a primeira coisa que vem. Não existe no vocabulário da mente endividada, eu quero dinheiro para guardar. Olha só, o guardar não faz parte do vocabulário da mente endividada. O vocabulário não reconhece a palavra guardar. Então o que o cérebro reconhece? Gastar, comprar, pagar conta. Olha o ciclo: gastar, comprar, pagar conta, gastar, comprar, pagar conta. Esse é o ciclo na mente endividada. Não existe a expressão guardar. Por isso não adianta eu estar dizendo para você guarde, porque precisa de um motivo interno para eu saber que eu tenho que guardar. E como eu não tenho esse motivo, não faz sentido, eu não guardo. Eu nunca guardei nada, porque não tinha sentido para mim guardar. Então, para que é que eu, Marcos, eu queria dinheiro? Lá atrás, eu não tinha muita consciência disso, tá? Hoje eu tenho, mas lá atrás era inconsciente. Eu queria dinheiro para gastar, para comprar. Eu queria ser através do ter. Então, o meu alvo, o meu modelo financeiro era que dinheiro servia para status. Não é que eu era um cara metido. Não quer dizer isso. Não me tomem por um cara metido. Eu, muitas vezes, fui falso humilde. Quando eu comprei meu primeiro carrão, que eu estava bem de grana, a escola prosperando, eu dei de falso humilde várias vezes, fingindo para os meus amigos que eu não me importava de ter um carrão daquele, e eu me importava. Então, falso humilde eu já fui. Agora, metido, arrogante, não. Mas, inconscientemente, o meu desejo de status, o meu desejo de ser visto, o meu desejo que as pessoas me vissem bem vestido, nos melhores restaurantes, não tinha jeito, era em mim.
Então, enquanto eu não vi isso, eu saía desperdiçando meu dinheiro. Quantas vezes eu peguei carro aqui, fui para Goiânia e passei um final de semana em Goiânia, deixando 5, 6, 7, 8, 10 mil reais no final de semana em Goiânia? Muita coisa para mostrar aquilo que eu queria ser, através de ter dinheiro. Então, como minha mente era balizada em status, todas as minhas atitudes eram para ter status. E as atitudes para ter status é ter coisas. Por quê? Você não pode botar R$1 milhão no pescoço e sair na rua dizendo eu tenho dinheiro, porque alguém vai te matar. Então o jeito que você tem de externar que você tem status é através de coisas, é através de uma camisa, é através de um relógio, é através de um sapato, é através de uma bolsa, porque é isso que a sociedade convencionou que é uma pessoa de sucesso. E aí eu tenho que usar coisas para mostrar que eu sou alguém. E eu tinha essa mesma coisa. E as pessoas de mente endividada que eu cuido, e as pessoas que estão na estrada tinham essa mente focada em que elas realmente valiam o que tinham. E aí, se eu preciso de coisas, eu tenho que dar dinheiro. Mas se eu dou dinheiro, eu perco aquilo que vai me causar a sensação de ser livre, que é ter o dinheiro. Entendam, quando eu quero verdadeiramente ser livre, eu não preciso de coisas. Eu preciso de ter aquele dinheiro. Mas se eu dou isso em troca, eu fico com coisas e não com dinheiro. Então, na verdade, eu sou cada vez mais escravo. Então, o tal do status era a minha visão. Depois de tudo, eu tive que refazer isso. Então, qual é a minha visão hoje sobre dinheiro? E qual é a visão de todo mundo que eu conheço que está bem? Nós deixamos de focar em status e a gente foca em liberdade. E eu já te falei anteriormente, o que para nós é liberdade? Primeiro, não ter dívidas. Porque se eu não tenho dívidas, a dívida não pode roubar meu maior patrimônio, que é a paz. Então, nós focamos em liberdade para ter o dinheiro, para ser livre, para não ter dívidas. E com o tempo, inverter a mão, que é parar de pensar que eu tenho que trabalhar mais e ganhar mais. Não. Com o passar do tempo, eu poder trabalhar menos e ter a mesma qualidade de vida. Hoje, o foco é para liberdade e não ter dívidas. Mudou tudo. Até o jeito de tratar as coisas financeiras muda. E aí aparece uma coisa que eu quero te mostrar aqui. Cadê? Ah, tá aqui. Dinheiro para quê? Lado da mente endividada. Status, consumo, eu valho o que tenho. Dos não endividados, daqueles que têm uma vida próspera, liberdade. Foco 1, não ter dívida. Não ter dívida. Só de não ter dívida, o resto vai se acrescentando na sua vida. E aqui há um modelo, que eu não sei de onde você está assistindo isso, qual é a sua cidade, se você é de Brasília. A nossa turma toda é Brasília. E a gente tem que aprender a definir o que é riqueza, o que é alta renda. Brasília e as outras capitais por onde eu ando, são várias, elas são cidades que eu diria são de alta renda. Ou seja, qual é a diferença entre riqueza e alta renda? Bem, a diferença entre riqueza e alta renda está no modelo que eu tenho na minha cabeça. A minha vida, lá atrás, era uma vida de alta renda, apesar de a renda não ser tão alta, mas o modelo era de alta renda. Como é que funciona o modelo de alta renda? O modelo de alta renda que impera em Brasília, meu caso, o dinheiro é imediatamente levado para o consumo. Ganhei, consumi. Ganhei, consumi. E esse consumo, gradativamente, vai se transformar em dívida, que é aquele quadrinho. O cara vai consumindo, o dinheiro está aqui, ele vai consumindo,
pum, empata. Esse é o clássico da região. O clássico da região é esse consumo vir aumentando até o empate. Então, o dinheiro vira consumo, o consumo vira dívida. O que acontece nesse dia? A dívida começa a comer o dinheiro. Por quê? A dívida não é uma coisa barata. Ela começa a ter juros, ela começa a pagar cartão de crédito, ela começa o cheque especial a comer. Então, a dívida consome parte do dinheiro. O que deveria acontecer nessa data? Deveria acontecer o seguinte: como a dívida está aumentando, presta atenção bem nisso, como a dívida está aumentando, o meu consumo deveria diminuir. Por quê? Porque eu estou perdendo dinheiro para a dívida. Na prática, o que acontece? O dinheiro vira consumo, consumo vira dívida, a dívida vai aumentando. Quando a dívida aumenta, esse dinheiro é consumido em dívida. E esse consumo deveria diminuir. Sabe o que acontece? Pasme, o consumo aumenta porque a pessoa endividada fica triste, fica melancólica, fica depressiva, começa a tomar remédio, começa a ter que comprar coisas que não comprava, aí para se sentir bem acha que se vai comprar alguma coisa e vai se sentir bem, aí realmente vai para um shopping e compra isso, compra aquilo e se enche de coisas não podendo ter. Resultado, essa dívida continua aumentando, até que chega num dado momento que a pessoa nem crédito mais tem. Conheço dezenas de pessoas que quando chegaram nesse ponto perderam o casamento, quando chegaram nesse ponto tiveram que vender coisas, apartamento que pagavam prestação e voltar a morar com os pais. Gente que por aí não conseguia mais simplesmente comprar comida para dentro de casa porque não tinha mais crédito. Se esse é o estilo de vida bom de viver, eu não concordo não. Riqueza. A riqueza, o modelo de cabeça de riqueza é o dinheiro. A primeira coisa que o dinheiro faz é a economia. Você vai entender isso para frente. Aqui é só para você ir pensando comigo. Daqui a pouco eu vou te mostrar como. Aí o dinheiro, para a mente rica, para a mente da riqueza, o dinheiro vira economia de cara. Como é que é? A pessoa já pega aquele dinheiro e já bota um mecanismo para economizar, para guardar um pedaço. Calma que você vai chegar lá. Calma, tenha calma. Dinheiro vira economia. A economia para consumo nunca vira consumo. Existem uns guardadores, falsos guardadores, que são aqueles que guardam dinheiro para gastar. Muito louco isso. Então a pessoa vai guardando um dinheirinho, porque na verdade ela está guardando para comprar um carro. Aí ela guarda lá 30 mil e compra um carro. Mas ela não compra um carro de 30 mil. Ela compra um carro de 100 mil. Porque os 30 são a entrada. E ela passa anos pagando juros sobre 70 mil. E o primeiro mês ela acha top o carro zero. A partir do terceiro mês está no inferno. Eu tenho um amigo que há alguns anos, ele é um cara muito top, um cara da aviação, um cara muito bem remunerado e tal, que um dia chegou pra mim e carro novo, tal, me levou, comemorei o carro com ele, aí abri a porta, olhei aquele carrão, falei, e aí, comprou? Tal, comprei. E aí, o que você acha? Falei, sou seu amigo. Sou ele. É, lógico. Vende. O que é? Você tá doido? Falei, vende, porque eu conhecia a vida dele, eu sabia a quantidade de compromissos que ele tinha e mais a parcela desse carro. Ele falou, não. Eu falei, olha, você acha que eu tenho inveja de você? Ele falou assim, não. Você acha, pelos anos que a gente convive, que eu tô invejando o seu carro? Ele falou, não, vende, por causa disso. Ele passou uns dias, até que ele me ligou e falou assim, você tem razão, vendeu. Passou 2 meses, umas coisas que ele não esperava, inesperado, explodiram. E ele conseguiu atravessar. Se ele tivesse com aquele carro, que ele não podia ter, ele não tinha conseguido atravessar a tempestade, e eu te falo, ele ia ter um problema familiar muito grave. Então essa turma não transforma economia em consumo, não transforma. A economia, ela volta em forma de dinheiro. E essa forma de dinheiro é que vai para o consumo. Ou seja,
o meu dinheiro vira economia, economia nunca vai para o consumo, economia vai crescendo e gera novo dinheiro. E esse dinheiro que sobra começa a alimentar meu consumo. Ou seja, a mente alta renda, ela consome na falta. A mente riqueza vai consumindo as sobras. E como eu estou consumindo as sobras, eu vou estar sempre longe do endividamento. Essa é a ideia. Então, descrito isso, dá uma olhadinha aqui. Um dos princípios básicos é eu trabalhar com a ideia do que é desejo e o que é necessidade. A maioria das pessoas confundem desejo com necessidade. E quando eu confundo essas duas coisas, eu começo a dizer para o meu cérebro que os meus desejos são necessidades. E quando eu digo que é uma necessidade, o meu cérebro entende que eu preciso daquilo. E se eu preciso, ele vai trabalhar de tudo que é jeito para eu ter aquilo que eu estou dizendo que eu preciso. Quantas vezes você já disse, eu preciso de uma bolsa dessa, eu preciso de um sapato desse, eu preciso de um telefone desse, eu preciso de um carro desse. Quando você fala eu preciso, gera falta, gerando falta, o teu cérebro vai simplesmente fazer de tudo para te sabotar, para você comprar aquilo que você transformou de desejo em necessidade. Beleza? Próximo vídeo, próxima aula, eu vou te explicar como separar desejo de necessidade. Como é que você separa uma coisa da outra e se prepara para entrar num princípio chamado saber gastar dinheiro. Beleza? Bora lá!